Olá, gente. Sejam aí bem-vindos ao nosso treinamento de estatística básica aplicada ao dia a dia, usando o aplicativo Minitab. A gente vai ter aí, ao longo do treinamento, como é esse programa, e esse programa pode ser baixado para uso free, né, um uso trial, durante 30 dias no próprio site do Minitab. Nesse treinamento, a gente vai usar a versão 19, que é a que está disponível aí no site. Então, sejam bem-vindos a essa caminhada. Então, aqui a gente está no módulo de introdução, e o nosso grande objetivo aí é entender por que a variação é a causa de grandes perdas financeiras. Então, ao longo do nosso treinamento, a gente vai aprender a transformar dados em informações, aprender vários tipos de gráficos, várias aplicações, né, gráficos para o que a gente quer olhar nos nossos dados, e aí a gente vai entender que quando a gente não tem controle sobre a nossa variação, a gente tem perdas financeiras, porque o nosso processo se torna instável, e aí ele fica imprevisível. E quando a gente não tem previsão, a gente acaba gastando mais dinheiro do que a gente gostaria de fazer. Então, o objetivo do nosso treinamento é proporcionar uma introdução aos conceitos estatísticos de forma bem simples para facilitar a tomada de decisão. Também, ao longo do treinamento, a gente vai entender como a estatística influencia a nossa vida e como a gente deve usá-la para entender nosso dia a dia e facilitar a nova vida profissional. Um dos skills mais procurados aí para os profissionais dos anos 20, né, que é onde a gente está, é a tomada de decisão e a análise crítica. Então, entender um pouco de estatística nos ajuda a tomar decisões com mais tranquilidade e ter uma análise crítica de dados para essa tomada de decisão. Então, ser capaz de traduzir dados e informações através de dados de gráficos simples é o primeiro caminho aí para a gente desenvolver esse skill tão promissor. Então, lembrando que a estatística aí nos fornece técnicas para extrair informações de dados, os quais muitas vezes estão incompletos, mas na medida que eles conseguem nos trazer informação útil, a gente pode continuar no nosso estudo. Sendo assim, o objetivo da estatística é extrair informações dos dados para obter uma melhor compreensão das situações que o representam. Gráficos que mudaram o mundo, né? Desculpa, eu acabei nem me apresentando. Eu me chamo Irani Faria Franco, eu sou química de formação e venho aí ao longo dos últimos 10 anos trabalhando em treinamentos de Seis Sigma, Yellow Belts, Green Belts, Black Belts e todas as ferramentas que fazem parte desse pacote. E ao longo desses 10 anos, eu percebi que muitas pessoas chegavam nos nossos treinamentos sem um pouquinho desse conhecimento da estatística básica. Então, o intuito da criação deste treinamento foi ajudar as pessoas a recordarem os conceitos de estatística que aprenderam ao longo das suas graduações e precisam ser acordados para a gente poder aplicar eles no nosso dia a dia da nossa vida profissional. Lembrando sempre que gráficos valem mais, né, do que qualquer outra questão, né? Então, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Essa parte do nosso treinamento saiu numa super interessante alguns anos atrás, e eu guardo isso comigo porque é bastante interessante. Então, a gente tem a primeira imagem que mudou o mundo, né? E essa imagem foi feita por uma enfermeira, e ela até é comemorada aí nos jingles do Google, né? Ela era viva nessa época da Guerra da Crimeia. Então, a Guerra da Crimeia acontecia lá no Mar Negro, entre 1853 e 1856. Foi um conflito sangrento entre a Rússia e uma coligação entre a Inglaterra, a França e o Império Otomano. Uma guerra normal.
né, daquela época, com feridos e mortos de sempre. Mas, às vezes, né, dentro da nossa capacidade humana, a gente aprende muito com as tragédias. E esse caso foi o caso das fatalidades na guerra. Elas causaram aí uma revolução nos hospitais do mundo e ainda hoje reduz bastante o risco de morte por infecção hospitalar. Então, o coração dessa mudança foi uma imagem que não mostra campos de batalha, soldados feridos ou crianças mortas. E essa imagem foi um gráfico. Então, um gráfico é uma imagem de números, né? Eu pego os números e os transformo numa informação que eu consiga passar o que eu estou aprendendo com aqueles dados. Florence Nightingale, uma enfermeira inglesa, resolveu usar estatísticas sobre a morte de soldados para pintar um retrato daquela situação que ela estava vivendo. E o diagrama revelou que a maior parte dos soldados morria nos leitos de hospitais e não nos campos de batalha. Eram 10 vezes mais mortes causadas por tifo, cólera e disenteria do que por ferimentos de batalha. Então, a falta de ar fresco, de luz e de higiene nos hospitais provocava milhares de mortes desnecessárias. E esse é o gráfico, gente. O gráfico mostra aí as mortes, né, em batalha em vermelho, e as mortes, né, por falta de higiene, né, por falta de luz, por falta de ventilação, em azul. Então, a gente observa aí a oportunidade que ela trouxe para demonstrar o que ela vivia no dia a dia. E esse gráfico convenceu o governo inglês, que resolveu aí melhorar as condições sanitárias dos hospitais militares. E assim reduziu a mortalidade dos soldados de 42% para 2,2%. Tudo isso graças a uma imagem. Então, a gente vê o quanto isso é importante, transformar dados em imagens. Nós estamos começando o nosso treinamento. É imprescindível que vocês tenham paciência ao longo dele, que parece que nada faz sentido. Mas a gente precisa, né, um pouco de conhecimento para as coisas fazerem sentido. Eu sempre brinco com meus alunos que a gente precisa, para montar um carrinho de Lego, eu preciso de várias pecinhas de Lego. Então, ao longo do nosso treinamento, a gente vai juntar vários conceitos, que são essas pecinhas de Legos, para a gente poder ter, até o final do nosso treinamento, um conceito trabalhado de várias peças unidas. Não se desesperem, caminhem, acompanhem os exercícios, vejam os vídeos de novo, use os PDFs para apoiar vocês no suporte aí, no uso do Minitab. Vou ficar à disposição através de um e-mail no final do treinamento. Então, por favor, né, não desanimem. Não acho que isso é chato, porque no final vai ficar bem legal. Esse tipo de treinamento é bastante importante na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, porque nos ajuda a entender o mundo. Então, sejam aí bem-vindos ao mundo do nosso treinamento. Encontro vocês já já na sequência do nosso treinamento. Até já!